enfermeiro durante o dia, mas um homem cruel no período da noite. Sua profissão era salvar as vidas. Ao invés disso, ele as tirava. O Enfermeiro da Noite, o novo filme do Netflix, traz a história de um enfermeiro que tirou a vida de muitas pessoas nos hospitais por onde passou. Toda essa história é mais do que um filme. Se trata de uma história real, que retrata os comportamentos de uma mente sórdida de um homem chamado Charles Cullen, que ficou conhecido ligeiramente como o Anjo da Morte, e que na verdade a sua verdadeira ocupação era matar. Esse caso revela uma mente maligna, de um homem que se aproveitava da confiança que possuía e da fragilidade de um ser humano em cima de um leito de hospital. Eu vou te contar toda essa história, mas antes se inscreve no canal para não perder nenhuma terça bizarra e ativa o sininho de notificações para ser avisado toda vez que sair um novo vídeo. E esse é o caso de Charles Cullen. Fala galera, eu sou Michel Santana e esse é o canal Psicologia Nerd. Nascido e criado em Nova Jersey, Charles Edmund Cullen teve uma infância traumática e miserável. E foi assim que ele descreveu seu passado para as autoridades. Para entender a sua história, vamos voltar à década de 60 em West Orange, Nova Jersey. Florence e Mem Cullen eram um casal tradicionalmente católico. Florence havia nascido na Inglaterra, mas em meados da guerra decidiu fazer a sua vida então nos Estados Unidos. Já seu marido, Mem Cullen, trabalhava como motorista de ônibus. Ele era o principal responsável por sustentar a casa. A mãe tinha que fazer a parte mais difícil, cuidar dos filhos e de todo o resto. O casal teve então 8 filhos, e é claro que a vida da família não era nada fácil. A educação das crianças também não era das melhores. Charles Edmund Cullen, ou Charles Cullen, era o filho caçula. Ele nasceu em 22 de fevereiro de 1960. No dia 17 de setembro daquele mesmo ano, Charles tinha poucos meses de vida e não teve a oportunidade praticamente de ter contato com seu pai. Ele faleceu quando ele tinha poucos meses. Mem Cullen faleceu com 56 anos naquele mesmo ano. Mesmo assim, supostamente, Charles chegou a sofrer abusos físicos. A mãe então herdou a difícil tarefa de ter que criar 8 filhos sozinha. Charles possuía 5 irmãs e 2 irmãos. Seus nomes aparentemente nunca foram declarados. A mãe estava em uma situação onde não tinha renda fixa, nem muito menos emprego, até porque ela sempre cuidou do lar e da família. As dificuldades financeiras nessa época só aumentavam. Com tantas situações devastadoras, Charles começou então a demonstrar perfis de alguém que tinha algum tipo de distúrbio. No ano de 1969, com apenas 9 anos de idade, ele tentou tirar a sua vida pela primeira vez. Ele chegou a ingerir substâncias químicas. Ele era um garoto que vivia isoladamente, com pouquíssimos amigos. Na verdade, ele tinha um amigo apenas na 5ª série. Aos seus 11 anos, ele chegou a escrever um livro com esse amigo. E nele, ele dizia como era difícil crescer no mundo e que a vida não fazia sentido nenhum. Ele gostava muito de ler. E entre seus 15 e 16 anos desenvolveu uma admiração profunda por um grande escritor. Ele era fascinado pelas obras de Dostoiévski. Dentro de todas as obras, o seu livro favorito era um que se chamava Crime e Punição, que contava a história de um homem que havia cometido um assassinato. Ainda na adolescência, Charles sofria muito bullying dos seus colegas. Em uma atitude fria, ele decide então se vingar, tentando colocar veneno de rato em um evento da escola. Mas felizmente, ninguém saiu ferido nessa situação. No dia 6 de dezembro de 1977, Charles passaria por um dos piores momentos da sua vida. Já com seus 17 anos, ele perdeu a sua mãe. Sua irmã estava dirigindo um veículo e sofreu um acidente grave, e sua mãe estava no carro. Com a perda repentina da mãe, Charles então não enxergava mais sentido nenhum na vida. Portanto, ele decidiu até mesmo abandonar a escola. E foi no ano seguinte que ele se alistou no serviço da Marinha. Como voluntário,
ele conseguiu então trabalhar no serviço militar, recebendo treinamento para ser um técnico de mísseis balísticos. Em julho de 1979, aos seus 19 anos, ele foi incumbido de uma primeira missão a bordo de um submarino USS. Tudo parecia que ia começar a se resolver na vida de Charles Cullen. Mas então as coisas novamente começaram a dar errado. Ele foi considerado um desajustado pela tripulação e começou até mesmo a ganhar apelidos bem pejorativos. Aquilo que ele havia sofrido na escola, agora ele estava sofrendo também na vida adulta, dentro do seu ambiente de trabalho. Mesmo num ambiente bem desagradável, ele chegou a ficar durante 5 anos no serviço da Marinha, mas foi dispensado no dia 30 de março de 1984. A Marinha alegou que ele não tinha condições médicas e psicológicas para permanecer. Nessa época de serviço militar, ele chegou a prestar alguns serviços na área de enfermagem. Isso através de funções auxiliares, e ele começou então a ter uma paixão pela profissão. Foi então que logo depois da sua dispensa, ele se inscreveu em uma escola, a Mount Sinai Mountain Clare, em Nova Jersey. Ela era especializada na formação de enfermeiros. Ele levou 3 anos para concluir os seus estudos e terminou em 1987. Nessa mesma época, ele perdeu um dos seus irmãos por conta do uso e do abuso de drogas. Ele estava feliz com a formação e triste com a perda. Logo depois, a sua vida tomaria um novo ciclo. Alguns meses após a sua formação, ele conheceu uma mulher chamada Adrienne Taub. Os dois se apaixonaram perdidamente e começaram a namorar. Então se casaram no ano de 1987. Logo depois que se casou, ele conseguiu então um emprego na sua área de atuação. Ele foi contratado por um hospital chamado Barnabas Medical Center. Esse hospital ficava localizado em Livingston, em Nova Jersey mesmo. Naquele mesmo ano, aconteceria um evento muito estranho. Um juiz de 72 anos foi internado no hospital às pressas. O seu nome era John Yango. O que aparentemente seria algo tratável e sem risco de vida, tornou-se então uma morte repentina. Os funcionários do hospital não haviam entendido bem o que aconteceu. A causa da morte havia sido uma reação alérgica. Charles então continuou seu trabalho no hospital e logo depois veio a sua primeira filha, a Shauna. Mas mesmo assim, a sua ficha criminal começou a se consolidar. Algumas multas por embriaguez, abusos físicos e psicológicos e até mesmo maus tratos aos seus próprios animais. Logo depois, no ano de 1992, viria então ao mundo a sua segunda filha, Saskia. No mesmo ano, ele foi demitido do hospital, isso porque eles entenderam que estava acontecendo algo muito suspeito ali. Na ocasião, Charles não sofreu nenhuma acusação, até porque os funcionários do hospital e a própria diretoria não tinham provas contra ele. Tempos depois, ele foi novamente contratado, mas agora para um outro hospital. Dessa vez, ele trabalharia no Rowan, em Pittsburgh, que também fica localizado em Nova Jersey. É interessante ressaltar que nessa época, os métodos de contratação eram muito arcaicos e não havia os critérios que existem nos tempos atuais. Não havia nenhuma categoria ou formulário de registro que acompanhasse o histórico dos enfermeiros e nem comunicação clara entre os hospitais. E foi assim que Charles foi seguindo a sua carreira. Sua esposa, então cansada dos seus comportamentos violentos, em 1993 decidiu pedir o divórcio. Ela alegava que ele ameaçava ser violento com ela e com as crianças, e chegava até mesmo colocar os cães dentro da bolsa e em outros momentos até trancá-los no porão. Isso fora as agressões quando ela acordava com o choro dos animais. Ele agora só veria os filhos com autorização e acordo com a justiça. Como a vida de Charles havia mudado completamente, ele decidiu então ir morar num apartamento. Ele ficava localizado em Sheffer Avenue, em Phillipsburg. Ele até pensou em parar de trabalhar nessa época. Isso era o ano de 1993. Mas por conta da sua responsabilidade com a pensão alimentícia, a justiça não permitiria que isso acontecesse. Nos hospitais por onde ele passava, mortes repentinas aconteciam justamente na ala em que Charles trabalhava. Ele foi se afundando cada vez mais e a depressão começou a consumi-lo. Dos 9 anos até a fase adulta, ele chegou a tentar tirar a vida por pelo menos 20 vezes. Ele chegou até mesmo a roubar drogas e medicações
para tentar tirar sua vida. Ele chegou até mesmo a pegar uma tesoura e enfiar em sua própria cabeça. O hospital teve que fazer um procedimento de urgência, mas ele ficou bem. Nesse período, ele estava totalmente atordoado. Chegou a invadir a casa de uma mulher que ele conhecia no trabalho. Começou a ligar para ela e até mesmo persegui-la. Ela não demorou muito para fazer uma queixa contra Charles. A justiça então tomou as providências e ele foi preso. Ele ficou então em liberdade condicional logo depois disso. Ele foi internado novamente e até mesmo encaminhado para hospitais psiquiátricos. Ele continuava com as suas tentativas frustradas de tirar a sua própria vida. E foi no ano de 1993 que ele deixou o Hospital Warren. Nesse período ele estava em tratamento médico. No ano de 1994, ele se tornou então enfermeiro licenciado pela Pensilvânia. E não demorou muito para ele ser contratado pelo Hospital Morris Memorial. Em 1997, ele foi então demitido por mau desempenho e permaneceu desempregado por 6 meses e sem pagar a pensão alimentícia para suas filhas. Em outubro de 1997, ele deu entrada no Hospital Warren e foi encaminhado para um hospital psiquiátrico. Nessa época, ele estava com muitos problemas psicológicos. Mesmo depois de um tempo internado, sua situação só piorava. Vizinhos o avistavam falando sozinho pela rua e até mesmo correndo atrás de gatos no período da noite. Isso quando ele não via uma pessoa na rua e quando ela virava as costas ele fazia uma careta bem estranha. As pessoas estavam vendo ele como realmente um maluco. Evidentemente que Charles Cullen tinha uma ligação com as mortes misteriosas que acontecia dentro dos hospitais que ele passava. Suas demissões não eram casuais. Os profissionais da saúde que trabalhavam com ele, pelo menos parte deles, suspeitavam de Charles, mas não tinham provas suficientes contra ele. O que simplesmente acontecia eram as demissões e logo mais ele estava em um novo hospital. Ele costumava agir de uma maneira bem peculiar. Seu alvo principal eram pessoas de idade mais avançada. Nos momentos em que ele se via sozinho com os pacientes, ele chegava a sabotar as bolsas intravenosas. E como ele fazia isso? Ele injetava insulina, epinefrina ou até mesmo digoxina, que é uma medicação para o coração. Assim, ele fazia a pessoa ter uma morte praticamente instantânea. No período de 1994 até 2002, ele foi cometendo seus crimes sem nenhuma punição. Ele passou por pelo menos 6 hospitais impunemente. E foi no ano de 2002 que ele entraria em um hospital onde finalmente os seus crimes cessariam. O Hospital Somerset Medical Center foi onde ele começou a trabalhar. Ele ficava localizado em Somerville. Infelizmente, nesse local, ele conseguiu também cometer muitos crimes, inclusive que o indiciariam logo depois. Em 2003, ainda trabalhando no mesmo hospital, ele começou então a ter comportamentos cada vez mais aparentes. Ele administrava medicações que não estavam prescritas no prontuário. E óbvio, isso começou a chamar a atenção de algumas pessoas. Em julho daquele mesmo ano, uma entidade bem importante alertou o hospital de que havia acontecido algo bem estranho em uma das mortes, e que essa supostamente teria sido causada por overdose. Amy Lauren era uma colega de trabalho de Charles e percebeu algo muito estranho em seus comportamentos. Ela começou a observá-lo, ver que ele jogava e descartava embalagens que não estavam prescritas e até mesmo administrar uma quantidade de insulina que não era necessária. Foi então que um paciente da UTI faleceu logo depois que supostamente Charles teria administrado uma medicação. Desconfiada, ela entrou em contato com a sua amiga Lori e o que ela disse para ela deixaria Amy chocada. Lori chegou a ter contato com Charles em outro hospital e ela disse que na ala onde ele trabalhava começaram também a ocorrer mortes súbitas. Não demorou muito para que elas conectassem as informações e as máscaras de Charles cairiam por terra naquele dia. Quando Amy foi verificar os sacos intravenosos, ela viu que eles estavam perfurados e violados. Não demorou muito para ela entrar em contato com a polícia local e então recolher as amostras que serviriam como provas. Ela teve a coragem que outros profissionais não tiveram e foi no dia 12 de dezembro de 2003 que Charles Cullen finalmente foi preso. Isso após uma investigação de 2 meses das autoridades. Quando ele percebeu que o cerco se fechou, ele se declarou culpado das acusações e também chegou a confessar outros crimes
em outros hospitais. Ele confessou que chegou a tirar a vida de cerca de 29 pacientes, embora as autoridades estimassem que seriam cerca de 300 a 400 pessoas que foram vítimas desse homem. Isso porque ele atuou por cerca de 16 anos impunemente. Quando perguntado por que ele fazia isso, nem ele mesmo sabia explicar. Como ele sabotava as bolsas intravenosas das pessoas com mais idade, ele dizia que estava fazendo um favor a elas. E o que ele mais queria era acabar com aquele sofrimento. E também a sua ideia era fazer com que as pessoas do hospital não desumanizassem os pacientes. Tudo era muito confuso quando perguntavam a ele, e realmente não ficou claro. Hoje ele tem mais de 60 anos e escapou da pena de morte por conta de bom comportamento. Por conta dos crimes que cometeu, ele foi condenado em mais de 10 penas de prisão perpétua. E até hoje cumpre a sua pena na prisão de Trenton, em Nova Jersey. Impulsionados por esse caso, Nova Jersey e 35 outros estados mudaram a sua lei. Agora, os critérios para os empregadores e para os empregados são muito maiores, o que não acontecia na época de Charles Cullen. Recentemente, Charles Cullen queria doar um dos seus rins para uma pessoa que estava bem debilitada, conhecida ou parente de sua ex-namorada. Óbvio que no júri, as pessoas que foram vítimas desse homem foram lá protestar. A filha de um homem que foi executado gritava que queria vê-lo agarrada com Satanás e morrendo mais de 1000 vezes. Um outro familiar chorava com a foto do filho de 38 anos na mão. Uma outra mulher gritou que ele era um homenzinho patético, depois de lembrar que sua sogra havia morrido de overdose por conta do remédio que ele administrou. O que mais assusta nessa história é como ao longo de quase 20 anos ninguém percebeu esse homem agindo. Óbvio que quando a gente ouve, lê a história, você percebe que algumas pessoas até mesmo desconfiaram, mas não tiveram a coragem de denunciar. E isso ficava ali, meio que omitido, meio que abafado pelo hospital. Mas vale a pena você conhecer essa história. Aqui a gente trouxe com o máximo de riqueza de detalhes possível. E se você assistiu o filme ou até mesmo viu algum documentário sobre ou leu um artigo, deixa a sua opinião aqui embaixo que vai ser um grande prazer poder interagir com vocês. Em algum lugar aqui da tela, galera, vai aparecer um vídeo com outras terças bizarras, na verdade uma playlist para você poder maratonar aí os nossos vídeos. E eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo e é claro, deixo aquele meu grande abraço, tudo de bom para vocês e valeu!